Olá, eu sou a Denise Galvão, da Meditação Mindfulness, e hoje, no terceiro vídeo da série Como Acalmar uma Criança pelo Movimento Respira, nós vamos falar de 5 técnicas específicas. No primeiro vídeo, nós conversamos sobre o cérebro da criança, o que a neurociência fala sobre o cérebro da criança. No segundo vídeo, nós tratamos dos princípios, de 10 princípios de um educador para a vida, serve tanto para pai como para professor, segundo Maria Montessori. E hoje nós vamos falar dessas 5 técnicas específicas, tá? A primeira, nós vamos começar com um exercício de respiração. Sabe aquele momento em que você está extremamente ansioso e aquilo de repente passa para os seus alunos ou para sua criança e existe um certo descontrole naquela situação? A primeira sugestão, a primeira técnica é inspira contando até 4 e expira contando até 8. Então você vai fazer nesse movimento, você inspira. E você faz esse movimento por 4 vezes. Vamos contar comigo? Inspira, barriga lá na frente, contando até 4. Expira, soltando em 8. Inspira. A última vez. Se você fez esse exercício junto comigo, é possível que você tenha sentido uma sensação de bem-estar logo no término da expiração. Por quê? A respiração profunda, ela libera, ela estimula um neurotransmissor nosso que se chama GABA. E esse neurotransmissor, ele é inibitório do sistema nervoso central. O nervosismo e a agitação, ele é um ansiolítico natural. Esse neurotransmissor, ele vai acalmar, ele vai trazer calma porque você está liberando mais ácido GABA no seu cérebro. Então é científico, a respiração tranquiliza, a respiração acalma e é também uma das técnicas para você passar para sua criança. A inspiração, ela é passiva, nós inspiramos o tempo todo. Mas a expiração, ela é ativa, porque quando a gente expira conscientemente, nós estamos conscientes dessa expiração. E a expiração, ela solta. Muitas vezes nós estamos presos numa situação, num determinado movimento ou numa dinâmica, e quando você expira conscientemente, você solta, você relaxa. É importante dizer que a inspiração curta, ela traz insônia, ela traz depressão, ela traz obesidade, porque o seu organismo funciona de uma maneira deficitária porque a sua respiração é curta. Então, se você respira curto durante todo o dia, você está estressando o seu cérebro de uma tal maneira que quando ele vai dormir, ele não consegue se recuperar. Tem muita informação sobre respiração e eu acho que essas são as que mais chocam, assim, né? A inspiração curta, ela pressiona o coração e as veias, elas se comprimem. E quando as veias do nosso coração se comprimem, o sangue tem que fazer um esforço para passar onde sobra a pressão arterial. Por isso que é muito importante nós sermos conscientes da nossa respiração durante todo o dia. E para tratar com uma criança no olho do furacão, primeiro respira e depois interage. Eric Berne, por que eu falei da gente se acalmar para trabalhar com a criança, né? Porque o Eric Berne, ele tem uma frase que é o pai da análise transacional que fala assim: é incrível pensar que o destino do homem, tua nobreza e degradação, é decidido e comandado por uma criança de 6 anos, geralmente 3. Por quê? Porque todo trauma tem uma dinâmica infantil. O trauma é uma experiência tão intensa que não consegue ser elaborada pelo consciente. Toda vez que você tem uma situação em que recorre à mesma situação do trauma, você reage como se você estivesse no trauma. Se você teve um trauma muito grande que foi causado aos 3 anos e de repente você revive aquela experiência, a sua atitude vai ser como uma criança de 3 anos.
É muito interessante isso, porque nos momentos em que nós estamos muito nervosos, a janela do trauma está aberta completamente e a sua criança interna está gritando lá dentro, né? Nessa hora que você intervém e você vira e você fala, calma, calma. Nós não somos mais criança, eu consigo elaborar essa experiência pela qual eu estou vivendo agora. Quando nós fomos criança, nós não tínhamos esse conhecimento, agora como adulto eu tenho, né? Então você sai da postura infantil e parte para uma postura adulta. Como que eu vou lidar com uma criança descontrolada emocionalmente com o meu emocional descontrolado? Eu saio daquela postura de criança e vou para uma postura adulta. Detalhe, o que os adultos fazem? O que tem que ser feito. A postura adulta, ela olha a situação, ela olha para o fato, ela não interpreta, ela vê aquilo como realidade e ela age fazendo o que tem que ser feito, mas com calma. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. As reações são sempre infantis, né? Corpo de adulto com dinâmica infantil. Quem nunca se viu nessa posição? De repente acontece algo que a gente não gosta e a gente sapateia, né? E a gente faz birra como uma criança. Então é muito importante a gente se observar nesse sentido, né? Que postura que eu tô adotando com a experiência que eu tô vivendo. Então vamos lá. Uma das técnicas que eu gosto muito é de sincronizar a respiração da criança com a minha. Então, por exemplo, se a criança está num movimento de desespero, se a criança está num movimento ansioso, se a criança está num movimento de medo, a respiração dela muda. Então, você se solidariza com aquilo. Você pega, você abraça a criança e você começa a respirar no mesmo ritmo da criança. Você sincroniza a sua respiração com a dela e isso vai dar a entender que você é empático com a situação que ela está vivendo, que você se conecta com a criança pela emoção que ela está vivendo. E é importante dizer que é sim nesse momento que a sua criança interna pode agir. Como que eu posso acalmar uma criança? Me solidarizando com a dor dela. Então eu entro naquele momento, eu abraço, eu me abaixo na altura dela, eu olho para os olhinhos dela e eu começo a respirar como ela está respirando. E de repente a respiração dela começa a acalmar e ela começa a voltar no estado natural de tranquilidade. Uma terceira técnica envolve a percepção do que causa o desespero e a revolta na criança. Então, por exemplo, Maria Montessori chama birra, né? Que a gente chama famosamente de birra, ela coloca esse movimento na criança como se fosse um desespero e uma revolta. Então, o que causa desespero e revolta na minha criança? Geralmente, do 0 aos 6 anos, são 3 fatores, tá? E esses fatores, eles vêm da ordem. É muito importante a ordem do 0 aos 6 para uma criança. Então, por exemplo, a criança, ela gosta de um ambiente organizado e previsível. As coisas sempre no mesmo lugar e na medida do possível, claro, em ordem. Às vezes não está muito em ordem, mas ela sabe aonde está determinado brinquedo, ela sabe aonde está a escova de dente, então isso é previsibilidade, a criança gosta muito. A questão da rotina, o segundo fator de ordem. Não importa muito o que acontece no meio do dia, mas geralmente o começo do dia e o final do dia, eles têm que manter uma rotina, para que a criança possa se sentir segura com isso. E a terceira causa de desespero e revolta em uma criança são as atitudes que nós temos, que não são condizentes, né? Então, geralmente, quando eu estou muito cansada, eu sou muito permissiva. Quando eu estou muito estressada, eu sou muito brava. Então, assim, a criança não consegue ter um parâmetro, né, do que é razoável, de consistência. Então, tem dia que meu professor tá assim, tem dia que meu professor tá assado, e isso é uma das causas de desespero e revolta em crianças pequenas também. Então, são fatores de ordem, né? Ambiente, rotina e conduta. Manter sempre essas condutas em ordem. A ordem, ela é uma lei natural, ela é uma lei sistêmica, inclusive, né? Que tudo que tem função e ordem organizado segue um fluxo natural, porque existem alguns momentos na rotina, né, que saem de semana a criança vai para a escola, de fim de semana a criança não vai, mas tentar deixar amanhã e a noite sempre no mesmo padrão. A quarta estratégia é usar a postura para se comunicar com a criança. O entendimento da comunicação é 7% pelas palavras, 7%. Gente, não adianta você falar, você ficar verbalizando para a criança uma coisa, tá? 38% é entendida pela musicalidade que conferimos à nossa voz, ritmo e tonalidade, e 55% pelo não verbal. Então, numa comunicação, o que é mais importante? O que você fala, o tom que você fala ou a postura que você adota?
a postura que você adota. Então, sempre que você for se comunicar com uma criança, tenha uma postura de respeito. E que é a estratégia em si? Abaixar nos olhos da criança, dizer coisas para ela com calma, baixo e devagar. E escutar a criança, né? Quando a criança estiver num movimento de desespero e revolta, você se abaixa e você ouve a criança além daquilo que ela está falando. O que tem por trás dessa causa, desse desespero? O que tem por trás disso? Tem uma insegurança, tem uma carência? O que causou? E aí você começa a trabalhar não na atitude, mas na causa, né? Você começa a minimizar problemas quando você tira as causas de desespero e revolta. Aqui em casa era um movimento com doce. Meu filho tem 3 anos e ele não conseguia entender que doce é algo que você come uma vez por dia, né? E nem isso. O que nós fizemos? Eu tirei a causa. Não temos mais doce em casa. Fazemos um bolo de banana sem açúcar algumas vezes. É lógico que quando nós vamos a algum passeio, tem um sorvete, quando nós vamos em aniversário tem bolo, tem brigadeiro, né? Então aí é uma coisa mais livre, mas no caso aqui eu tirei a causa do desespero e da revolta consequente, né? Porque era estressante trabalhar naquilo todos os dias. E por mais que eu dissesse para ele, filho, doce nós comemos uma vez por dia, faz mal. Mesmo assim, ele se rebelava e ele queria, então eu tirei a causa, que foi a melhor coisa para fazer. Outra coisa que nós podemos fazer também, quando a gente pede alguma coisa para a criança, né, a gente quer que aquilo seja imediato, né? Filho, por favor, tire o seu prato da mesa. E se a criança não faz aquilo em 1 ou 2 segundos, você já fica meio ansioso, ele não está me obedecendo. O que a gente faz nesse sentido? A gente espera, a gente dá uns 5, 10 segundos para a criança entender o que você pediu, para ela organizar a informação e para ela decidir se ela quer ou não fazer aquilo. Nesse caso, né, depois que você espera 10 segundos e a criança não quis, você pede de novo. Filho, por favor, tire seu prato da mesa. E você espera. Não resolveu, você fala pela 3ª vez. Filho, por favor, retire o seu prato da mesa. A criança não fez, ela não quis, você pode pegar, né, gentilmente na mão dela, acompanhar, filho, eu te acompanho, vamos retirar o seu prato da mesa. De ter também calma, né, nesse movimento de educar, né, de falar, e eles gostam tanto de ordem que eles vão assimilando isso. Das próximas vezes eles já vão retirando o prato da mesa. Nós vamos agora para outra estratégia, né? E quando a gente fala de meditação com crianças, né, geralmente é uma meditação em ação. O que significa isso? Que a gente sempre tem que usar a criatividade para trabalhar a atenção plena das crianças. Então, meditação em ação é igual a focar a mente no presente. É focar a atenção da mente no momento presente. Por exemplo, eu uso muito aqui em casa, que é pra gente diminuir a atividade da mente. Quando o meu filho tá muito agitado, o que eu falo pra ele? Filho, vamos respirar igual uma baleia? Só que antes disso eu já ensinei pra ele como que é a respiração da baleia. Então você usa o lúdico também para trabalhar com a criança. Eu ensinei pra ele que a baleia, mostrei o videozinho, né? Que a baleia puxa, né? No caso eu falei, ela puxa o ar pelo nariz, filho, e ela solta aquele chafariz por todo da cabecinha dela, então sai um monte de água, enfim, foi a maneira que eu achei de ser uma forma lúdica para ele, né? A respiração, como ele gosta muito de baleia e ele tinha visto, então nós fizemos dessa forma e foi muito legal. Mas você pode pegar o bicho que a sua criança gostar mais, né? Para você ensinar, falar, filho, a respiração acalma, a respiração vai trazer para você bem-estar. Sabe aquele bichinho? Todos os animais respiram, filho, todos os animais. A girafa respira, o elefante, imagina, ele tem que puxar muito ar para soltar pela tromba aquela água. E, gente, tudo que a criança aprende se divertindo, ela nunca mais esquece, porque é uma condição natural da mente, né? Quando a gente está se divertindo, a gente não aprende com mais facilidade? Então, a criança também. Então, tudo que você puder usar para estimular a atenção do seu filho seria ótimo. No caso, nós estamos almoçando o prato preferido da criança. Da onde vem o arroz, como ele é plantado,
como ele é colhido, que cor que ele é, quantas pessoas trabalham no processo de beneficiamento, que é uma empresa, que passa pelo caminhão, que passa pelo trem. Então o foco da atenção fica numa coisa só. Com isso você vai aumentando o poder de concentração do seu filho. Eu gosto muito também do vento. Eu tô sentada, de repente bate um vento, eu falo, sente o vento, olha só, da onde será que ele vem? E calma nas perguntas. O processo é muito legal também quando você vai estimulando, fazendo perguntas para a criança, né? E sem aquela pressa de resposta. Ou tem vezes que a criança não vai te responder, mas ela tá pensando, ela tá raciocinando, né? Nossa, da onde será que vem o vento? E as nuvens? Olha para o céu. Será que a gente consegue achar um camelo? Ou, enfim, você trabalha com a criatividade, exercícios que possam trazer para sua criança atenção no momento presente. Algumas estratégias de ensinar a criança a meditar. Primeiro, ensinar a técnica da respiração. Essa do nariz e expirar pela boca é uma técnica usada para acalmar mesmo, tá? É uma técnica usada muito pra gente soltar mesmo tensão, mas tem algumas outras mais elaboradas que você inspira pelo nariz e você solta pelo nariz, sentindo o ar tocar as narinas. Essa é uma respiração mais delicada que as crianças a partir dos 5 anos já têm essa habilidade. Essa respiração da baleia que eu disse é para criancinha mesmo, tá? 2, 3 anos. Descobrir caminhos para o relaxamento. Por exemplo, tem a Yoga Nidra, né? Ela é uma técnica de relaxamento maravilhosa que eu faço aqui em casa para dormir. Tem noites que eu percebo que ele fica batendo o pezinho. É um movimento, né? Para dormir. E aí eu começo, respira, descansa sua perninha. Olha como que é o peso dela na cama. Sente o lençol macio. Que cheiro que tem esse lençol. Agora respira. Vamos relaxar os nossos bracinhos. Eles brincaram o dia inteiro. A Yoga Nidra, ela vai passando, ela vai conduzindo o relaxamento, passando pelas partes do corpo. E aí você identifica, né, aonde está a parte do corpo mais agitada da sua criança e você trabalha. Ou se você quiser fazer um escaneamento corporal, desde a testa até a língua, né? Tem criança que não sei se criança tensiona, né? Mas quando eu percebo que eu tô muito tensionada, eu já solto, né? Essa é uma percepção também da Yoga Nidra. Pede para a criança soltar as têmporas. Para criança que tem dor de cabeça, isso é muito legal. Solta as têmporas. Relaxa, né? Solta. E se você como mãe, né, como cuidador, quiser até, né, posso fazer uma massagem em você, né, para você relaxar? Enfim, mas a Yoga Nidra é só a condução verbal. Visualizações criativas por meio das histórias. Você pode criar histórias de acordo com o momento em que a criança está vivendo. Isso é muito legal também. Eu sempre uso uma história para dormir, que eu falo dos bichos que se encontram durante o dia e que para dormir cada um vai para sua casa. Enfim, usa histórias. São visualizações criativas que também têm um poder muito grande de focar a mente, porque as crianças, elas são naturalmente presentes. As crianças, elas vivem no presente e vivenciar momentos divertidos e deliciosos, cantar, dançar, praticar yoga, né? Tem alguns exercícios de yoga que são posturas da árvore que dá para fazer com as crianças. Só um exemplo que aconteceu comigo outro dia, eu sempre falo pro Bento, filho, eu vou cantar para você se acalmar, porque funciona também, viu? É uma técnica muito boa. Geralmente essas canções que você cantava com ele na barriga ou canções que a criança tenha familiaridade. Aí outro dia eu tava bem nervosa e eu costumo assinalar pro Bento esses momentos, filho, eu estou nervosa e eu preciso de um tempo para me acalmar. De repente eu escutei ele cantando. Eu falei, o que foi? Ele falou, mamãe, eu tô cantando para você se acalmar. É uma coisa muito gostosa você ver que o seu esforço de trabalhar a calma com a criança no dia a dia, ela surte efeito, né? E tá tudo bem da gente não estar sempre calma, da gente estar em alguns momentos estressados, desde que você sinalize para a criança. Porque senão a criança fica entendendo que aquilo é por causa dele. Se tá tudo bem, então o problema sou eu. Se minha mãe fica verbalizando, tá tudo bem, e tá brava ali estribuchando, ou meu pai, né? Então
então o problema sou eu. Então não, filho, a mamãe está nervosa porque a mamãe tem muitos afazeres, eu preciso terminar de fazer tudo o que eu tô fazendo pra desenvolver um trabalho e eu tenho prazo, é por isso que eu estou nervosa. É importante dizer que tem sido uma descoberta maravilhosa para mim e eu trago técnicas que eu uso, então eu posso dizer para vocês que funciona. Eu estou à disposição para atender quem precisar, me manda direct lá no Instagram, é Dedê Galvão _ e Movimento Respira. Fica aqui a minha gratidão, o meu agradecimento a Lisa e a G por terem despertado um movimento tão lindo e ter despertado em mim essa vontade de contribuir. Contribuindo a gente evolui, porque a gente precisa sempre evoluir para estar agregando não só na nossa vida, mas na vida das pessoas. Então, gratidão. Eu espero que vocês fiquem melhor depois dos 3 vídeos com as suas crianças, para que elas sejam adultos admiráveis, assim como a gente se esforça todo dia para chegar lá.